e agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui hoje, sentir a energia desse ambiente, né, deixar os nossos problemas lá fora, vamos elevar nossos pensamentos, vamos imaginar o nosso Mestre Jesus adentrando neste salão, com seus cabelos longos, suas vestes brancas, caminhando, olhando para os nossos irmãos à direita, olhando para nossos irmãos que estão à esquerda, sorrindo, transmitindo muito amor, muita luz. E assim vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, vibrar por aqueles irmãos que não pôde estar presente, e em agradecimento faremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Amém. Vamos acolher, né, o nosso irmão Paulinho, que está a cargo dele hoje a nossa palestra. Seja bem-vindo, Paulinho. Boa noite a todos, né? Que a paz do Senhor, ela esteja sempre em nossos corações. Nós dizemos isso, mas a paz do Senhor, ela sempre está conosco. Mas é necessário que é necessário a gente abrir o nosso coração para permitir que essa paz realmente reine. Hoje, nós temos um encontro com o Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20 ali, os trabalhadores da última hora. E o que acontece? É Jesus contando uma parábola, né? Kardec faz esse apontamento aí, de Jesus contando uma parábola, e no primeiro momento, quando a gente lê, se nós não tivermos um olhar um pouquinho mais atento, essa parábola, ou seja, essa história, ela nos parece meio que injusta. Então, quando nós olhamos, quando nós fazemos uma leitura dessa historinha que Jesus conta, olha, se a gente não sair um pouquinho do chão onde nós estamos, se não tivermos um olhar um pouquinho espiritual, nós falamos, poxa vida, Jesus está contando uma historinha, uma história que é injusta, onde já se viu? E ela tem vários aspectos, vários pontos que a gente pode trazer ela. Então, essa parábola, ela fala de amor, ela fala de justiça, mas ela fala também que esse é o foco do nosso assunto. Ela vai falar sobre trabalho, não é? Bom, mas vamos tentar decifrar um pouquinho dessa parábola. A gente vai fazer uma leitura, a leitura dela, só contextualizando onde que Jesus contou essa história. Nos relata o Evangelho, no evangelista Mateus, no capítulo 19, que Jesus descendo, não é? Porque se nós lembrarmos da Palestina daquela época, tinha 3 regiões principais. Ao sul ficava a Judéia, na região central ficava Samaria e na região norte ficava a região da Galileia. E era justamente na Galileia que tinha a cidade de Cafarnaum, onde Jesus, ele, vamos assim dizer, fixou residência. Então, ele morava na casa da sogra de Pedro, não é? Então, Jesus, então, sempre quando ele fazia as suas viagens, ele retornava para Cafarnaum, né, que era a região mais bonita da Palestina na época. Então,
conta-nos o Evangelho que Jesus estava descendo, ou seja, se direcionando à região sul, saiu da Galiléia, passou pela Samaria e entrou na região da Judéia, e ali foi fazendo as suas pregações, promovendo as suas curas. E depois do encontro que ele teve com o jovem rico, que é conhecido de todos nós, quando esse jovem rico pergunta para Jesus como ele poderia ganhar o reino de Deus, e Jesus então tem um diálogo com ele, um diálogo fraterno, mostrando a ele a questão do desapego, a questão de se libertar das coisas deste mundo. Ele começa a conversar com Pedro, e Pedro pergunta: Senhor, e nós? Nós que largamos tudo, nós que abandonamos tudo para te seguir. E aí Jesus então propõe, como eu disse, essa historinha, que é assim. Nós vamos encontrar ela também lá no Mateus, no capítulo 20, nos versículos de 1 a 16. Então diz assim a proposta de Jesus. Se a gente lê ela com um pouquinho mais de atenção, nós vamos vendo que Jesus vai dando umas dicas. E até antes da gente falar sobre ela, nós não estamos aqui hoje, nessa noite, para esgotarmos o assunto, mesmo porque as parábolas, as histórias, nós vamos interpretando elas conforme o nosso entendimento, a nossa compreensão. Então, quanto mais nós vamos compreendendo, entendendo a vida espiritual, mais a nossa interpretação das parábolas vai se tornando mais próxima daquilo que Jesus veio dizer. Então nós não temos a pretensão de esgotar o assunto, nem temos conhecimento para tudo isso, mas vamos trazer apenas um caminho, porque nessa parábola dá para a gente pegar vários caminhos para o nosso entendimento. E a doutrina espírita tem um papel fundamental, porque é ela quem vem e nos esclarece, que nos dá uma percepção dessa parábola um pouco mais espiritualmente. Então vamos lá. Então diz assim, Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário era uma moeda da época, tá? Denário. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a sua vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros a minha via, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez na hora 1/10, ou seja, na última hora do dia, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. E então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, ou seja, aqueles que começaram a trabalhar na última hora, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais. Porém,
receberam apenas um denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim, ou seja, acaso, não é da minha vontade, a mim, dar a este último quanto a ti. Aí é que está o segredinho. Quanto a ti, não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Muito bem. Então a gente percebeu que é uma história longa, e como eu disse, quando a gente faz uma leitura superficial, parece-nos que esse dono da vinha, esse pai de família dono da vinha, é um homem injusto. Porque uns ele chama para começar a trabalhar no início do dia, outros ele chama no final do dia e paga o mesmo para todos. Como é que pode? Tem algo errado aí. Tem, realmente. É a nossa interpretação, a nossa visão. Mas ele começa dizendo assim, ó, Jesus dando a dica, hein? O reino dos céus é semelhante a um pai de família. Então, ele está falando que essa vinha ele compara essa vinha ao reino dos céus, ao reino de Deus, não é? Então ele continua dizendo que saiu de madrugada a fim de assalariar os trabalhadores para a sua vinha. Ora, na verdade, quem é esse pai de família? Deus. O reino dos céus, como ele está falando, ou essa vinha, é esse reino dos céus, é a vida, nossa vida verdadeira, a vida espiritual. Tá? Depois, no final, ele diz assim, que ele manda, né, o seu servidor, chama aquele que deveria fazer o pagamento, que é o próprio Jesus. Tá? Bom, então, o que é essa vinha? É um convite ao reino, a entrar a esse reino dos céus. Mas para nós espíritas, esse reino dos céus, porque a doutrina é uma doutrina evolucionista, ou seja, o espírito ele estaciona ou ele evolui. Então, todos nós estamos destinados à evolução espiritual. Então, a interpretação, o entendimento dessa parábola já começa aí. Então, vamos prestar bastante atenção. Doutrina espírita é a doutrina evolucionista que nos diz que o espírito evolui. Então, independente, e aí vem uma outra pegadinha, independente do tempo. Por quê? Porque um denário representa o quê? O amor de Deus igual para todos. Igual. Deus não faz distinção para nós. A gente sempre brinca nos nossos estudos, sempre fala nos nossos estudos do Livro dos Espíritos, que para nós é difícil compreender que Deus ama a mim e ama aquela pessoa fora da lei da mesma forma. Para nós é difícil compreender, mas como assim? Eu que sempre procuro fazer as coisas certas, será que Deus me ama da mesma forma
que aquela pessoa fora da lei? Sim, ama da mesma forma. Agora, a diferença que nós precisamos entender é que Deus criou as suas leis, ou seja, a lei e as leis divinas ou leis naturais, que a doutrina espírita vem e nos traz ela com muita sabedoria e propriedade, e nos diz que todos nós estamos subordinados a essa lei, todos nós no universo. Então, a punição não é Deus quem está nos punindo, somos nós mesmos que nos desviamos dessa lei que Deus estabeleceu para o nosso universo. Então, esse pagamento, esse 1 denário, nós podemos entender esse 1 denário como sendo a evolução do Espírito, como sendo a entrada nesse reino de Deus. Agora, as horas, ou seja, o tempo é que eu vou levar. Veja que o pagamento para aquele que chega à evolução espiritual é o mesmo para todos, é igual. Agora, quanto tempo é que eu vou demorar? Então pode ser que eu demore, que eu seja, nós vamos falar daqui a pouco do convite, que eu seja um dos primeiros a serem chamados para trabalhar na vinha. E o meu pagamento, quando eu alcançar essa evolução espiritual, é 1 denário, ou seja, é a evolução, é o crescimento, é a entrada no reino de Deus. Mas aquele outro, que no nosso entender, ele é uma pessoa má, fora da lei, fora das leis de Deus, quando ele for convidado a trabalhar nessa vinha e trabalhar bem, qual vai ser o ganho dele? O mesmo que o meu, porque Deus não faz distinção. Então não importa o tempo, não importa se hoje o meu irmão está evoluindo mais rápido que eu e eu estou demorando um pouco mais, mas quando eu alcançar, quando eu ingressar nesse trabalho, nessa vinha, o pagamento será o mesmo. A felicidade, a alegria de servir, a alegria de estar dentro das leis de Deus é igual para todos. A mesma alegria eu vou sentir quando eu adentrar, voltar a estar nas leis de Deus, é a mesma alegria de todos. Então é por isso que para que possamos entender essa parábola, a doutrina espírita vem e nos traz o esclarecimento através do processo de reencarnação, porque é através das reencarnações que nós vamos aprendendo, que nós vamos evoluindo. Para quem acredita apenas numa existência, fica mais difícil, não fica? Como assim? Eu que sempre procurei fazer as coisas boas. Então, a doutrina espírita vem, nos dá essa explicação e nos dá um direcionamento, né? Bom, então, a nossa relação, a nossa percepção de tempo é uma, e a percepção de tempo de Deus é outra. Então não adianta a gente ficar pensando, acreditando na hora do dia. Esse é um direcionamento, existem outros, tá? Que a hora do dia é o tempo nosso aqui. Não, é o tempo de Deus. É o tempo que 70, 80 anos perante a eternidade não é nada. Mas é uma outra maneira de entender esses trabalhadores da última hora. Também a doutrina espírita nos orienta, nos fala, olha, pode ser também que nós sabemos que o nosso planeta está aí num processo de transformação, um processo
de mudança de mundo de provas e expiações para mundos regeneradores, e nós podemos trazer também esses trabalhadores da última hora para esse processo de transformação, como sendo uma oportunidade a mais que Deus nos dá para que possamos, vamos assim dizer, continuarmos, sermos merecedores de continuarmos neste mundo, neste nosso planeta. É uma outra vertente, então, não é? É um outro caminho. Mas o caminho que nós gostaríamos de seguir aqui é o do trabalho, não é? Porque a mensagem, ela vai falar que o dono da vinha chamou um na primeira hora, chamou um outro na nona hora, na 10ª hora e na última hora, ou seja, períodos, tempos diferentes. Então a pergunta que nós precisamos primeiramente é fazer para nós mesmos: nós já fomos chamados para trabalhar nessa vinha? Porque a primeira pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo é: será que esse pai de família já veio e me chamou para o trabalho? Com certeza sim. Agora, muitas vezes nós, nas nossas correrias do dia a dia, nós não prestamos atenção no chamado. A todo instante nós estamos sendo chamados a trabalhar na vinha. A todo instante nós estamos sendo chamados a trabalhar e para adentrar no reino de Deus. Mas nós estamos tão aflitos, tão afoitos para buscar as coisas deste mundo, que são perecíveis e nada vamos levar daqui, que nós não temos olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. E a mensagem e a parábola diz, não é? Que aqueles que começaram a trabalhar primeiro, acharam que eles iam receber mais, sendo que os últimos receberam um denário. Então, se os últimos, aqueles que começaram a trabalhar por último, receberam um denário, eu acho que eu vou receber mais, não é? Então, a pergunta é: se eu já despertei para o trabalho, como é que eu estou realizando esse trabalho? No Livro dos Espíritos, Kardec faz duas perguntas aos espíritos. É a pergunta 674 e a 675. Então Kardec faz a seguinte pergunta: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? A resposta: o trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então o trabalho é uma necessidade, é uma lei natural. E aí a gente lembra do ditado popular: cabeça vazia, ferramenta do diabo, né? Então a primeira questão do trabalho é assim, é para a gente ocupar a nossa mente, para a gente não ficar pensando besteira. Então é importante que a gente tenha uma ocupação, um trabalho, para que a gente possa contribuir para a sociedade de alguma forma, tá? Ocupar a nossa mente. Então o trabalho é uma bênção para nós. E na 675, Kardec continua perguntando, falando sobre trabalho. Ele diz assim: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? A resposta é não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Toda ocupação útil.
E a segunda pergunta que a gente precisamos fazer para nós mesmos é: sentimos a necessidade, não é? Fomos chamados a trabalhar nessa vida. Nós estamos trabalhando com quantidade ou com qualidade? Porque às vezes eu posso passar 20, 30 anos palestrando, eu posso passar 20, 30 anos aplicando passe, eu posso passar 20, 30 anos fazendo a sopa, mas fica só na quantidade e não na qualidade. E qual que é a diferença disso? É claro que todas as atividades que nós falamos aqui, elas vão beneficiar o outro. Mas de que adianta eu chegar aqui e estar falando para vocês do Evangelho, se ao sair daqui eu não aplico o Evangelho com a minha própria vida? De que adianta eu vir na casa espírita, e eu falo do movimento espírita, porque eu não tenho condições de falar de outros grupos religiosos. De que adianta eu vir à casa espírita e aplicar passes, mas não me colocar na condição do outro, não ter empatia pela dor alheia? Porque aí vira só algo mecânico. E de que adianta eu vim aqui e fazer a sopa, mas na hora do trato com as pessoas eu ser mal educado e ser grosso, não ter respeito pelo outro? Então é por isso que eu digo que eu vou beneficiar o outro com essas atividades? Vou. Mas se eu não fizer as coisas com boas intenções, eu vou ficar só na quantidade e não na qualidade. Porque a qualidade, ela implica no meu relacionamento com o outro, como eu lido com o outro, como eu percebo a dor do outro, como eu entendo a aflição do meu próximo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, já nos diz Jesus. Então nós não podemos achar, e há muitos anos atrás, lá no Centro Espírita Redenção, nós recebemos lá uma pessoa, era o coordenador geral da Aliança, o Eduardo Miyashiro. Ele foi fazer uma palestra de aniversário, na época eu frequentava a Redenção, e na palestra dele, ele disse exatamente isso. Ele falou: porque quando nós retornarmos ao mundo espiritual, claro que ele falou de uma forma simbólica, a espiritualidade vai perguntar assim para mim: e aí, você melhorou? Aí eu vou tentar me justificar: não, mas eu fiz 1.400 palestras. Ele falou: tudo bem, isso é ótimo, mas a pergunta que eu faço não é essa. Você melhorou? Não, porque eu apliquei muitos passes, eu estava 30 anos na casa, apliquei muitos passes. Muito bom, ótimo. Mas a pergunta ainda não é essa. A pergunta é: você melhorou? O coração, o amor que precisamos colocar em todos os trabalhos que eu realizo é fundamental para o meu crescimento. É fundamental para eu alcançar esse reino dos céus que nos fala Jesus nessa parábola. É necessário que eu não faça apenas a parte material, que é importante, como eu disse,
mas é necessário que eu dê algo a mais. É necessário que eu tenha um olhar fraterno. É necessário que eu tenha um olhar carinhoso. Não basta conhecer as letras do Evangelho, é preciso aplicá-las no nosso dia. Não basta eu conhecer todas as letras, os versículos, os capítulos, se na hora do trato, na hora de eu lidar, de eu realizar o meu trabalho, eu não colocar em prática, eu me colocar acima do outro, como se aquilo que eu estivesse fazendo fosse superior ao outro. Não é. Nós espíritas, nós, embora veladamente, nós achamos, acreditamos, que é pela quantidade de trabalhos ou pela superficialidade dos nossos sentimentos é que nós vamos ser recebidos no mundo espiritual com flores. Não vamos. Não vamos. Nós vamos ser recebidos, claro, de uma maneira poética, da maneira como nós enxergamos o Evangelho, mas principalmente como nós colocamos em prática para nós mesmos, na nossa vida, a mensagem de Jesus. Perdoe-me se eu tiro a ideia de que vamos chegar a ser recebidos por pétalas de rosas. Nós não vamos. E digo mais: para aquele que compreendeu o trabalho, para aquele que realiza bem o trabalho, aquilo que está fazendo com amor, com dedicação, com respeito, com empatia, sabe qual é o pagamento? Mais trabalho. Então, queridos irmãos e irmãs, nesta noite, onde nós tivemos a oportunidade de entender um pouquinho mais sobre essa parábola dos trabalhadores da última hora, não vamos perder mais tempo. Esse é o nosso momento. Não vamos deixar para amanhã, não vamos deixar para a próxima reencarnação aquilo que nós podemos dar início hoje, que é realmente trazer para as nossas vidas, para os nossos corações, essa busca pelo Evangelho, na aplicação dos ensinamentos do Cristo em nossas vidas. Então essa é a parábola da última hora, e esse é o trabalho que nós precisamos empreender conosco mesmo. Eu espero que todos que estão aqui nesta casa possam encontrar aquilo que aqui vieram buscar. Que Jesus abençoe a todos. Sim, sim. Então nós vamos agradecendo ao nosso companheiro, né, por essa explicação maravilhosa sobre esse capítulo, né, os trabalhadores da última hora. Nós vamos assim agora já fechando os nossos olhos, procurando acerenar os nossos corações, mentalizando a figura do Mestre Jesus e assim sentindo que o Mestre está próximo de nós e a Ele nós entregamos as nossas dores, as nossas dificuldades, sabendo que através de Jesus, de Deus, será conduzido para nós o melhor caminho, que possamos ter confiança, ter fé, né? Para que todas as nossas dores, as nossas dúvidas sejam amenizadas. E assim nós vamos vibrando também por todos os nossos irmãos que estejam necessitando de auxílio e pedindo para que Deus, na sua infinita misericórdia, leve até eles o bálsamo, né, da paz, da tranquilidade, os irmãos que se encontram acamados, hospitalizados nas ruas,
E assim, com muita gratidão, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Pedir para vocês aguardarem, que já vão ser chamados para receber o passe. Jesus